Feche os olhos por um instante e permita que o mundo se torne silêncio ao seu redor. Sinta o peso suave do ar entrando pelas narinas, o bater ritmado do seu coração, o calor sutil que se expande no peito. Sinta como cada inspiração desenha um fio de energia viva dentro de você. Sinta como cada expiração dissolve um pouco da tensão que você carrega, muitas vezes sem perceber. E se eu lhe dissesse que esse mesmo pulso, essa força pulsante, é a chave para a transformação que você tanto busca? Talvez exista em você, neste exato momento, uma angústia silenciosa que corrói por dentro, como uma sombra que se entranha nos tecidos mais profundos do corpo e da alma. Essa angústia surge quando o impulso vital, a energia sexual que pulsa em cada célula, encontra muros invisíveis de medo e culpa. Quando você deseja, mas ao mesmo tempo resiste ao próprio desejo. Quando a mão que quer criar se retrai, e o rio de vida que poderia fluir fica represado. É um bloqueio sutil, quase indetectável, mas poderoso o bastante para drenar sua vitalidade. Por trás dessa retenção está um desejo oculto, um anseio por sentido e realização que se manifesta como frustração. Você busca algo maior do que o prazer físico, você procura sentir-se completo, reconhecido, vivo. E quando essa busca não encontra eco, ela ecoa no vazio, transformando-se em insatisfação. Eu quero algo mais, ecoa em cada célula, mas a mensagem se perde no ruído das crenças antigas que dizem: isso não é para mim, isso é pecado, isso é vergonhoso. Na fronteira entre o consciente e o inconsciente, a epigenética revela que nossas crenças vivem em cada dobra do nosso DNA, gravando-se em nosso campo celular. Bruce Lipton nos lembra que nossas células respondem às mensagens que transmitimos, abrindo ou fechando válvulas energéticas conforme o tom de nossos pensamentos. Se nutrimos culpa, elas se contraem. Se acolhemos amor, elas se expandem. É como se cada vírgula da nossa história emocional recalibrasse o fluxo de energia que habita em nós. E cada pensamento, cada emoção, emite um pulso eletromagnético que percorre nosso corpo, traçando mapas de atração dentro de nós. Joe Dispenza nos mostra que, ao imaginar com clareza e sentir com profundidade, imprimimos no campo quântico a assinatura de nosso desejo, criando um imã para as experiências que queremos viver. Assim, a energia sexual, quando desacompanhada de intenção consciente, dispersa-se em sensações fugazes. Mas, quando sintonizada com foco e propósito, ela se torna o motor de criação mais poderoso que existe. Hoje, convido você a uma jornada para resgatar essa força, para aprender a transmutar cada impulso em um degrau para a manifestação de milagres cotidianos. Ao longo deste encontro, vamos desvendar como romper os padrões que o prendem, como reprogramar suas células e alinhar seu campo energético à vibração que atrai a vida que você realmente deseja. Prepare-se para sentir, experimentar e transformar. O caminho começa agora. Existe um momento quase imperceptível em que o prazer se transforma em fuga. Quando o impulso que nasce na raiz da vida encurta seu trajeto e se perde na busca imediata por alívio. Esse ciclo se repete silencioso: desejo, consumo, culpa, desejo, consumo, culpa. E, a cada volta, parte do poder criativo se dissipa, deixando um resíduo de vazio. Na quietude interior, é possível sentir esse vai e vem como um lago agitado por pedras lançadas sem propósito. A água que poderia refletir o céu, o sol e as estrelas se turva. A clareza some. E com ela, a energia que sustenta sonhos e projetos. Quando o prazer vira refúgio, ele deixa de ser fonte para virar obstáculo. O ciclo do desejo vira um circuito de fuga. Ao buscar alívio, a mente desacelera o olhar para além do instante. Cada sensação intensa carrega em si um custo de coerência energética. A mente que antes se sintonizava com a criação, passa a alternar entre o clímax e o peso da culpa. E nesse vai-vem, a força que poderia erguer ideias, projetos e novos começos, enfraquece. Talvez você tenha sentido essa duplicidade, a chama que aquece e, em seguida, a sombra que congela. Quando o desejo é negado, ele cobra lugar com ansiedade. Quando o desejo é saciado sem presença, deixa rastros de arrependimento.
É nessa dança que o poder de manifestar escorrega pelas frestas da distração. Imagine agora um lago em calma profunda, onde cada pedra lançada encontra solo firme no fundo. Não há turvação, mas transformação. As ondas reverberam na forma perfeita do lago, sem perder a transparência do seu espelho. Assim é a energia criativa em sua potência plena. Ela se reflete, se expande, se multiplica. Repetir sem consciência é manter o poder preso. Repetir com atenção é soltar as correntes. A diferença está no simples ato de perceber o ciclo. No simples ato de suavizar o desejo com presença. No simples ato de acolher a onda de prazer sem afundar no remorso. Quando a experiência deixa de ser apenas um alívio, ela se converte em combustível para a criação. E se, pela primeira vez, o prazer fosse o ponto de partida para algo maior? Se, ao invés de buscar apenas o momento, a alma se abrisse para a jornada? A força que habita em cada célula pode ser resgatada. Basta reconhecer o ciclo que consome e, ao reconhecê-lo, escolher ressignificá-lo. Nesse instante, o prazer deixa de sabotar e passa a impulsionar o poder criativo que sempre esteve em você. Dentro de cada pensamento ressoa um pulso elétrico, uma centelha que percorre trilhas invisíveis até o córtex pré-frontal. Neurônios espelho, esses mensageiros silenciosos, captam o estado emocional do outro e refletem, no nosso interior, a mesma vibração. É como se o cérebro trocasse segredos de alma, criando uma malha elétrica que conecta desejo e criação. Quando reconhecemos esse circuito, compreendemos que a energia sexual não se resume ao estímulo físico, mas estende-se por toda a rede psicoemocional, fundindo corpo e mente em uma dança de possibilidades. Imagine tocar o ombro de alguém e, instantaneamente, sentir uma leve pulsação de empatia percorrer sua espinha. É esse mesmo fenômeno que ocorre quando observamos nosso próprio impulso sexual. Ele reverbera por camadas profundas, ativando memórias, crenças e padrões que moldam nossa capacidade de dar vida a nossos sonhos. A ciência pouco nos revela sobre essa malha oculta, mas cada descoberta ilumina um caminho de autoconsciência. Estudos recentes apontam que a meditação ativa do centro sacral pode aumentar a plasticidade neural, como se cada foco de atenção remodelasse as conexões cerebrais, abrindo espaço para novas sinapses de criação. Ao compreender esse circuito, percebemos que a verdadeira falha energética não está no desejo em si, mas nas crenças epigenéticas que cerceiam seu fluxo. São como portões enferrujados, guardiões de velhos scripts emocionais que dizem: isso não é para você, isso é perigoso, isso é vergonhoso. Quando esses portões se fecham, o rio de energia encontra barreiras e transborda em ciclos de frustração. Mas quando começamos a lubrificar as dobradiças com compaixão e curiosidade, as portas se abrem e o impulso vital segue seu curso natural, revitalizando cada canto do nosso ser. Perceba o calor que nasce no baixo ventre, um fervilhar que se expande em ondas suaves pelo abdômen. Esse calor é a matéria-prima da criação, o combustível que alimenta projetos, ideias e visões. E se, em vez de ignorar esse pulsar, o aceitássemos como um convite para transcender o físico e entrar na esfera quântica da manifestação? Quando sintonizamos nossa atenção na chave neural da transmutação, cada batida do coração se transforma em um compasso criativo, e cada onda de emoção se converte em uma pincelada no grande quadro da vida. E se desse circuito dependesse a alquimia que transforma o humano em semente de milagre? Cada etapa desse processo, desde o reconhecimento do impulso até a reprogramação das crenças, revela que somos, em essência, artífices de nossa própria evolução. Ao desvendar o circuito neuronal da transmutação, abrimos os portais para um universo onde a energia sexual deixa de ser mero instinto e torna-se a força viva da criação consciente. Existe uma crença sutil que sussurra: o clímax é o fim. E, ao aceitar essa voz, entregamos nossa potência a um destino breve, como um cometa que brilha e logo se apaga. Quando a mente identifica o orgasmo como meta suprema, ela desacelera antes do percurso inteiro, tornando cada impulso um combustível para descarga imediata e fugaz. O prazer, nesse contexto, deixa de ser fonte e se transforma em ponto final, interrompendo a corrente que poderia gerar algo maior.
Mas a energia sexual não exige um destino imediato, ela pede direção. Quando retivermos deliberadamente, respeitando seu ritmo interno, descobrimos que cada onda de excitação acumula potencial criativo, como se guardássemos tinta valiosa para criar a obra-prima perfeita. Há uma força inexplorada na retenção consciente. Cada momento em que permitimos que o desejo reverbere sem consumi-lo, intensificamos o campo vibracional que nos conecta ao invisível, ao possível, ao ainda por nascer. Imagine um arquiteto reunindo pigmentos raros antes de traçar o primeiro contorno de sua obra. Ele não desperdiça uma gota, guarda, contempla, escolhe o instante exato para aplicar cada cor. Assim funciona a retenção ritualística da energia vital. Não se trata de repressão, mas de acumular ressonância. A pulsação interna se espessa em potência, e a simples presença no corpo faz germinar sementes de intuição, clareza e visão. O desejo, longe de ser um obstáculo, torna-se o farol que ilumina o caminho da criação. Nesse processo, rompemos com o mito de que mais é sempre melhor. Não se trata de multiplicar experiências, mas de aprofundar cada uma delas. Quando escolhemos a qualidade do estado interno, a vibração que emanamos alcança uma coerência que atrai circunstâncias, pessoas e ideias alinhadas ao nosso desejo mais autêntico. Na quietude da retenção, ouvimos a voz da alma, aquele sussurro que revela o propósito oculto por trás do impulso, a direção exata para onde nossa energia deve fluir. E se a maior manifestação de abundância e amor começasse não no ato, mas na pausa entre um suspiro e outro? Nesse espaço de silêncio pulsante, criamos a ponte entre o físico e o quântico, entre o corpo e a mente, entre o desejo e o milagre. A energia acumulada se converte em matéria-prima para esculpir a realidade que ansiamos viver. Ao transformar o ato em um portal, descobrimos que nossa força está, na verdade, em cada instante de espera consciente, onde a vida se desfaz do trivial e se alinha ao sagrado. Conexão somática. Em um momento de silêncio, sinta o peso do seu corpo apoiado na cadeira ou no chão, o contato firme dos pés com o solo, a raiz que se estende da planta dos pés até o centro da terra. Respire profundamente, como quem sorve o prana do universo, e deixe a inspiração preencher o baixo ventre. Perceba o leve pulsar que nasce ali, a cada batida do coração, como se cada célula do sacral quisesse dançar. A respiração torna-se um fio que liga sua mente ao corpo, um convite para sentir o calor interno que antes passava despercebido. Enquanto a inspiração se aprofunda, o abdômen se expande como uma concha que acolhe o mar da vida. Ao expirar, libere qualquer rigidez, a tensão que se enlaça nos ombros, nos quadris, na mandíbula. Sinta como essas áreas se amolecem, como se o corpo compreendesse que está seguro para habitar suas sensações. E, nesse vai-e-vem suave, o centro sacral desperta. Cada pulso interno, cada vibração sutil, torna-se um ponto de ancoragem para a energia vital, preparando-a para ser direcionada a algo maior. Visualização quântica. Com os olhos ainda fechados, imagine que o pulso que você sente no baixo ventre se estende como um raio de luz âmbar. Veja essa luz subir pela espinha, envolvendo cada vértebra, até alcançar o coração. Sinta o campo eletromagnético se expandir ao redor do peito, como um balão delicado que se enche de intenção. Enquanto a luz pulsa, traga à mente um desejo específico, uma meta, um sonho, um milagre que você anseia manifestar. Observe cada detalhe dessa cena interna, cores, texturas, sensações. Permita que as emoções aflorarem, a gratidão pela conquista que já sente como se estivesse ocorrendo, a alegria suave de perceber o desejo realizado, a calma profunda de saber que o universo conspira a favor dessa intenção. Cada emoção se converte em uma impressão eletromagnética distinta, imprimindo no campo quântico o contorno exato do que você quer manifestar. Sinta o calor interno intensificar-se, como se cada átomo do seu corpo vibrasse no compasso dessa intenção clara. Ancoragem simbólica. Agora, suavemente, una as palmas das mãos ou feche as mãos em um gesto que evoque firmeza. Sinta o encaixe dos dedos, a textura da pele, a pressão que sela o circuito energético. Esse gesto torna-se um selo invisível, um código gravado no subconsciente,
capaz de ativar o estado de consciência sempre que você desejar. Enquanto mantém o gesto, perceba como o corpo se ajeita, endireita a coluna e alonga o pescoço, pronto para receber as novas informações do campo quântico. Dentro desse gesto simples, você carrega o potencial de reprogramação celular. Cada vez que as mãos se encontram, o corpo relembra a intenção, e o cérebro, através dos neurônios espelho e do fluxo somático, reativa o circuito de criação. É como se um botão interno fosse acionado, pronto para emitir o pulso que vai sintetizar pensamento, emoção e matéria. Sem pressa, permaneça nesse estado por mais alguns instantes, saboreando a sensação de integração entre corpo, mente e alma. Existe um sussurro persistente que promete fortuna ao ritmo frenético do desejo: mais sexo, mais sorte. Essa crença, porém, esconde um vazio. Quando a busca se torna compulsão, o campo vibracional se fragmenta, perdendo a coerência necessária para atrair o que realmente importa. A quantidade nunca supera a qualidade. A sensação de êxtase imediato se dissipa rápido demais, deixando um eco de insatisfação que alimenta um ciclo sem fim. Em nome da espiritualidade, surgem rituais performáticos que vendem a ideia de alquimia erótica sem respaldo científico. Vídeos, cursos e mantras decorados como fórmulas mágicas prometem despertar o divino através de meros gestos. Mas a verdadeira alquimia não se encontra na coreografia de movimentos, e sim na reverência ao processo interno. Quando a energia é apenas espetáculo, ela se dispersa em entretenimento vazio, e o milagre se afasta. Outro mito perigoso é o de soltar o controle sem oferecer um ambiente interno favorável. Bruce Lipton nos lembra que a mudança exige um suporte seguro, um terreno emocional fértil onde novas crenças possam florescer. Sem esse solo, a libertação torna-se desamparo. Quando soltamos sem acolher, soltamos para o nada. O resultado é um campo desprotegido, suscetível a velhos padrões que retornam com ainda mais força. Repetir sem suporte equivale a regar sementes em solo árido. Repetir com estrutura equivale a nutrir um jardim próspero. A repetição estratégica, aliada à compreensão de que nossas células respondem às impressões que submetemos a elas, fortalece o novo registro energético. Cada vez que alinhamos pensamento, emoção e ambiente interno, reforçamos a trama quântica que sustenta a manifestação consciente. E se, em vez de acreditar em atalhos, você se permitisse construir uma base sólida? Se, em vez de procurar no exterior a faísca do milagre, você cultivasse a chama interna com atenção e respeito? A libertação verdadeira não vem do impulso desgovernado, mas do encontro compassivo com nossas próprias sombras. E, nesse abraço gentil, a energia sexual se revela como fio condutor para a criação de uma realidade alinhada ao mais profundo anseio da alma. Em cada dobra do seu DNA, repousa a memória das suas crenças mais antigas. Quando você honra o impulso sexual como portal de criação, cada pulso se torna um gatilho de renovação epigenética, reescrevendo o script que antes ditava medo ou culpa. A biologia, atenta ao seu campo energético, responde abrindo novos canais de expressão, liberando substâncias de cura e vitalidade. É como se cada átomo do seu ser fosse despertado para uma nova sinfonia, em que pensamento, emoção e intenção marcham em harmonia. Imagine um tecido vibracional que conecta cada ser, cada estrela, cada átomo. Greg Braden nos conta que, nesse campo unificado, a energia sexual é um fio poderoso, capaz de tecer milagres quando alinhado à coerência do coração e da mente. Cada momento de retenção consciente, cada gesto de intenção e cada respiração profunda reverbera nesse tecido, criando ondulações que atravessam o tempo e o espaço, atraindo circunstâncias que ecoam o seu estado interno. Revisite, em silêncio, os 3 passos principais: sentir o pulso do sacral, ancorar a luz âmbar da intenção e selar o circuito com um gesto simbólico. Perceba como esses movimentos, repetidos com devoção amorosa, esculpem um novo padrão energético em você. Mais do que uma técnica, esse ritual diário é uma ponte viva entre o corpo e o sagrado, um lembrete gentil de que você cocria a realidade a cada batida do coração. Deixe que o vulcão interno se transforme em farol de milagres pessoais.
Sinta a lava incandescente da sua energia sexual acender, não para queimar o velho, mas para iluminar o novo. Redesenhe a vida a partir do centro pulsante da sua criação. E, quando o mundo lhe parecer vasto demais, retorne a este altar interno, onde cada respiração é um ato de fé no poder que habita em você. Qual será o primeiro milagre que o seu coração vai assumir?